Eu não sei se a Nara estava aqui, teve um dia que nós estávamos lendo aqui o prefácio, Nara, e ela citou a mandala, e aí a Ideli até sugeriu, vamos pesquisar sobre a mandala, e nós acabamos esquecendo, mas a Lara não esqueceu, não. A Lara pesquisou, e ela vai apresentar para nós, né, Lara? Aí a gente já começa, viu, Nara? Então, vamos lá. Bom, significado na filosofia e religião é aquilo mesmo que a gente tinha falado, né? Diagrama composto de formas geométricas concêntricas, utilizado no hinduísmo, budismo, nas práticas psicofísicas da yoga e do tantrismo, como objeto ritualístico e ponto focal para a meditação. Do ponto de vista religioso, o mandala é considerado uma representação do ser humano e no universo. Menos elaborada é dominado yantra. Aí tinha um outro significado, por extensão, psicologia. Segundo a teoria junguiana, círculo mágico que representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu. E no espiritismo, em sânscrito, mandala significa círculo. O centro do círculo é equivalente a Deus, à origem, ao metafísico, ao mistério, ao centro que está por trás de toda a natureza. O mandala vem facilitar a realização da pessoa como ser cósmico e redescobrir aquilo que ela já é. Mais alguém pesquisou, gente? Obrigada, Lara. Imagina, não seja por isso. Interessante que sábado, não, foi segunda, eu fui na casa da minha filha, lá em Ribeirão, e eu não tinha visto, ela tem um quadro que tem 3 mandalas, assim, bonitas, sabe? Ela disse que ganhou de uma amiga. Ainda fiquei olhando, lembrei, falei, vou pesquisar. Mas eu estava observando, todas, elas têm mesmo aquelas setas, assim, aquelas pontas, né? Sai daquele... Primeiro tem aquele círculo no meio, depois parece que se dirige para a extremidade, né? O que você falou no comecinho aí? Só o comecinho. Repete para mim, Lara, só a primeira frase aí. Só a primeira frase? Do espiritismo? Da mandala. Da mandala. No significado da filosofia e religião? Diagrama composto de formas geométricas concêntricas, utilizado no hinduísmo, budismo, nas práticas psicofísicas da yoga e no tantrismo, como objeto ritualístico e ponto focal para a meditação. É sempre com forma geométrica mesmo, eu estava reparando isso, mesmo que mude, é sempre com forma geométrica. Marlene, eu achei interessante que, do ponto de vista religioso, o mandala é considerado uma representação do ser humano e do universo. Isso aqui que ela fala também, a Joana, né? É denominado yantra, sim. E mesmo no espiritismo, que eu não sabia o que significava, né? Centro do círculo é equivalente a Deus, a origem, ao metafísico, do mistério, que está por trás de toda a natureza. Marlene, quando eu li, eu não pesquisei, não. Eu tinha lido naquele dia mesmo, né? Esse ponto central é assim, tudo converge para ele. Por isso Então, na verdade, esse ponto central, como ela falou aí, representa a unidade, representa Deus. Então, tudo converge e para Deus, né? Também, né? Assim, sai dele, tudo emana dele e tudo converge a ele. Aí, é por isso
assim, ele é favorável, né, à meditação, a essas práticas metafísicas, porque é como se a gente buscasse a identificação com esse uno, né, com esse Deus, com esse significado profundo, assim. Então, a mandala tem esse propósito, né, de convergir para o todo aí vamos dizer, o causal, né, que a gente fala, que é a causa de tudo, no caso aí. Isso, muito bem. A Aide veio, né, ela tinha avisado que não vinha, mas deu para vir, né, Aide? Deu sim, mas eu estou perdida, onde que nós estamos? Não, nós vamos começar agora, porque, como a gente tinha lido no prefácio sobre mandala, a Lara estava explicando, ela fez uma pesquisa. Agora que nós vamos pegar o texto mesmo do livro. Ah, tá. Então, boa tarde para todos, primeiramente. Boa tarde. Vou começar aqui e vamos estudando juntas. O ser humano e a sua totalidade. Então, nós vamos estudar a estrutura bipolar do ser humano, a contínua luta. Gente, eu peguei errado o livro aqui, espera aí, amigas. Não, tá certo, né? Tá certo, Tá certo, dona Helena. Tá certo. A estrutura bipolar do ser humano, a contínua luta entre o ego e o self, a aquisição da totalidade. Isso é o que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo. O ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Vou ler mais esse pequenininho aqui. De origem divina, em sua essência, desenvolveu a inteligência e o sentimento, através do extraordinário périplo antropopsicológico. Então, é isso que a gente já vem estudando nela, né? Que até no prefácio ela fala. O ser humano, então, ele transcende, né, a uma análise superficial, porque é muito complexo, né? É muito complexo, o princípio espiritual já vem desde primórdios aí, e não dá para você olhar no ser humano e já querer fazer uma análise assim simplesinha, né? A origem é divina, até isso que acabamos de falar até sobre essa mandala, e está desenvolvendo a inteligência e o sentimento, que são as duas asas, segundo Emmanuel, necessárias para o espírito alçar o voo para Deus. Embora a gente tenha vindo de Deus, nós temos que retornar a Deus, né? É isso, meninos? Quiserem acrescentar mais alguma coisa, senão a gente continua já no próximo. E aí eu vou chamar você outra vez, Lara, para seguir aqui a ordem da minha tela. Ok, vamos lá. Criado simples e ignorante, na condição de princípio inteligente, devolveu-se ao longo das centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases de cristalização da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhe estava pré-determinada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Bom, isso é a definição mesmo de perfectibilidade, né? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Desde o reino mineral até o reino do homem, né? Passando pelas fases que a gente transitou até chegar nessa condição atual, né? E também eu achei interessante da sensibilidade do vegetal, percepção instintiva animal, até alcançar a consciência da inteligência humana. E estagiando aí
né? Na experiência virtual, olha só, que estava pré-determinado e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Esse é o nosso caminho, né? Evolutivo. E é isso que eu compreendi. É interessante que aquele dia a Nara até trouxe do mundo maior, né? Sobre a casa mental, é mais ou menos, é isso que ela está falando, né? É disso que ela está falando, não é? Dessa viagem nossa aí, desde o princípio inteligente, lá nos seus primórdios até hoje, e que ainda temos muito que caminhar, né? Me ajudem aí, por que ela fala experiência virtual? Marlene, será que ela não está querendo dizer o estado espiritual, a vida espiritual? Porque ela fala assim, ó, até eu ia comentar isso, na experiência virtual que lhe estava pré-determinada. Ou será esse momento que estamos vivendo agora? Honestamente, porque a realidade do espírito, a matéria é uma experiência passageira. Então, quando ela fala na experiência virtual que lhe está pré-determinada, porque chega um momento que nós não precisamos mais reencarnar. Então, eu acho que é o estado espiritual que ela quer dizer aí, mas eu não sei também. Eu estou achando que é quando a gente está na Terra. Não sei, ó, a Lara quer falar. Vamos ver, deixa a Lara falar. Pode falar, Lara. Eu acho que a preparação a essa experiência virtual é a preparação mesmo para a gente vir como ser humano. Porque a gente sabe que na espiritualidade, despojados da matéria, nós temos aí uma programação a cumprir, né? É isso que eu ia falar. Planejamento, né, Lara? Sim, seu Antônio, planejamento. Planejamento, tudo isso que você falou também. Virtual, talvez nesse sentido, né? A Aide também levantou a mão. Pode falar, Aide. Olha, eu estou vendo aqui no dicionário a palavra virtual. Potencial, possível, suscetível de se realizar, potencial designa o foco de um espelho ou lente, determinado pelo encontro dos prolongamentos dos raios luminosos. Seriam as virtudes? Seria uma virtude moral? Esse virtual? Em vez da gente falar do virtual, que a gente está nessas internet, nessas coisas. Eu acho que não é de internet, não. Acho que é outra coisa, que é isso mesmo que vocês estão falando, né? Essa experiência... É a programação. Chama de virtual, porque a gente não vai ficar eternamente aqui. Não é isso? Não, mas ela mesmo, a Joana mesmo complementou, depois... Vê o que ela falou, depois que ela falou... Ela falou assim, a experiência virtual que lhe estava pré-determinada. Aí, ó, que estava pré-determinada. Mais grandiosas. Pode falar. Eu concordo com o Antônio Carlos, porque significa a programação reencarnatória, que a Joana de Amos está se referindo. É virtual, porque no mundo espiritual, nós temos uma experiência, né? Lá nós treinamos, lá como espírito nós estruturamos, nós fazemos uma programação reencarnatória. Tudo isso é virtual. Aí depois o que acontece? A gente vem fazer essa experiência na matéria. Por isso que a experiência aqui é a que prova aquilo que o espírito veio programado. Ele veio com uma determinada família, para um determinado, cumprir as pendências com aquele espírito, por exemplo, numa programação reencarnatória. Então, é virtual, porque não se vê executado. Porque não pode realizar ou não.
Por isso que é virtual. Porque o espírito pode fazer uma programação reencarnatória e não cumprir. É aquilo que Emmanuel, André Luiz fala, que é o não completistas. Porque ele não cumpre a programação que fez no mundo espiritual. Por isso que a Joana talvez chame de virtual. E não programação reencarnatória, como a gente chama no Espiritismo. Em Kardec, ou nessa, como diz na terminologia kardeciana. Bom, essa é a minha opinião, gente. Eu estou concordando com o Antônio Carlos, porque ele também viu isso como uma programação reencarnatória. E você quer falar mais alguma coisa? Não. Que ficou aqui. Mais alguém? Eu quero. Quer falar, Lara? Depois que a gente vai lendo aqui, Marlene, olha, criado simples e ignorante, o espírito, a hora que ele torna-se humanidade, né, que ele toma a condição de humano, ele é simples e ignorante, ele não tem nenhum conhecimento e nenhum vício. Então, ele vai desenvolver tudo isso, olha lá. Mas na condição de princípio inteligente, ele já passou por experiências que vão sendo, que vão elaborando essa condição dele. Ele vai adquirindo funções, vai adquirindo tudo isso que a Lara leu, né? As fases da cristalização, da sensibilidade, do instinto, até alcançar a consciência e inteligência humanas. Então, o princípio inteligente vem sendo elaborado, desenvolvendo as funções, adquirindo as funções que se tornarão automáticas no ser humano, que aí já é uma parte que ele conquistou, manifesta-se depois como com os instintos, né, com as funções automáticas no ser humano, até alcançar essa consciência. Aí a gente vai desenvolvendo esse outro lado, né, como ser humano. Aí ela põe essa palavra aqui, ó, que eu acho que, depois que o Tony falou, essa palavra é muito importante. Estagiando momentaneamente na experiência virtual, porque a hora que ele começa a ter consciência, ele programa a sua encarnação, ele programa as suas realizações, ele faz um planejamento do que ele pode. Aí, então, olha lá, estagiando momentaneamente nessa experiência que já lhe estava predeterminada, porque nós somos criados para desenvolver tudo isso, né? E que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Por quê? Quando ele planeja, ele tem um objetivo a ser alcançado. Aí, quando ele encarna e vem realizar isso, ele vai atingir esse estágio, ele vai concretizar aquilo que estava no virtual, como a Aide leu, né? Ela leu a palavra ali virtual, ela falou algumas palavrinhas que vêm justamente explicar que virtual não é do sentido que a gente estava entendendo aqui, mas que ainda não se realizou, mas está programado, né? Eu gostei muito dessa explicação, acho que é isso. Parece que clareou. Como mudou aqui a minha tela, agora é Ideli. Falaram, saiu daquele lugar e entrou Ideli. Do silêncio profundo, nos estágios primários, aos sons grotescos das diversas espécies animais, conseguiu expressivo passo ao lograr a verbalização do pensamento, potencializando-se com a amplitude do conhecimento de que dispõe para expressar a beleza, as formas e a vida em todas as suas manifestações. Que coisa bonita, né? Lembrar desde os primórdios, quer dizer, antes sem a fala para se expressar, sem essa noção
de expressar as ideias através de palavras, né? Então aí vem desde a formação mesmo, porque com a entrada no reino humano ainda não quer dizer que foi do jeito que a gente está, né? Já caminhamos bastante por aí, já houve muita evolução. Então, muito interessante isso, muito bonito, né? Toda essa colocação dela desde os primórdios, né? Muito bom. Inclusive, Deli, o que a gente ouve é que a linguagem, porque aqui quando ela fala passou, não, expressivo passo ao lograr a verbalização do pensamento. Diz que o ser humano, quando, vamos dizer, sistematizou, né, a linguagem representa um passo muito grande no progresso. Porque vai estabelecer a comunicação e vai estabelecer a possibilidade da expressão real do que passa lá no pensamento da pessoa, né? Então, ela fala verbalização do pensamento, potencializando com amplitude do conhecimento. Então, quando a pessoa verbaliza, ela expressa o que o seu pensamento é capaz de já captar, de entender, o conhecimento que ela tem. Então, a linguagem teve, na humanidade, pelo menos a gente lê assim, um papel muito... Foi um momento de grande evolução, o uso da linguagem, né? E ainda né, Nara? Porque a linguagem é um organismo vivo. Então, você veja que muitas vezes a gente quer falar uma coisa e o outro entende outra. Quer dizer, a gente ainda está em evolução nessa parte também, né? A linguagem, a transmissão dos pensamentos, a clareza de ideias, a gente vai evoluindo, né? E compreendendo até o valor do silêncio em muitas ocasiões, né? Então, acho que é um organismo vivo, né? Está, assim, em constante evolução, mas, sem dúvida, um grande passo na nossa evolução, né? E interessante que ela fala aqui, para expressar a beleza, olha... É muito bonito isso que ela fala. As formas e a vida em todas as manifestações. Quer dizer que a linguagem nos possibilita isso. Mas nesse aprendizado é o que você falou. A gente, às vezes, fala o que não precisa. Ainda ou a gente precisa aprender a ficar calado, né? É verdade. Verdade. É o aprendizado, né? Você vê, só um minutinho, eu vou falar para o Tonho isso. Você está vendo como a Joana, Tonho, ela também trabalha que o princípio inteligente passa lá pelo mineral? Às vezes a gente discute isso, eu e ele, eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Quer ver? Vou repetir só lá na outra página. Atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, ela está passando, mineral, vegetal, da percepção instintiva animal. Viu, senhor Antônio Carlos? A Joana também pensa assim. Naquele livro Evolução Anímica, é Delane, né? Ele que fez. Ele fala que o mineral, ele já tem atração. E a atração já é uma manifestação. Porque conforme... E como que funciona isso? A atração, ela vai ocorrer com a influência do clima, do clima principalmente, que é o calor e o frio, os ventos, a movimentação da natureza, e aí vai desenvolvendo nos minerais, vai realizando. Então, ele já possui atração. Quando a gente pensa de um carvão que foi cristalizado por milhões de anos e vira um diamante, é uma forma de modificação. Ele vai entrando num processo já de transformação. Então, isso já é o princípio inteligente, utilizando, assim, todos os recursos que a natureza proporciona para ele também elaborar alguma coisa. É um sistema de elaboração do princípio inteligente, né? A Lara quer falar, Narinha. Pode falar, Lara. Eu só queria, Nara, pedir a gentileza para você repetir
O autor da evolução anímica é o Gabriel? É o Gabriel Delane, né? É. Ah, tá. Muito obrigada. Ô, Nara, é você mesma. Continue, por favor. Nesse período, desenvolveu as artes, a cultura, o pensamento filosófico, conduzindo a criatividade para descobrir os segredos ocultos em a natureza, ensaiando os passos com audácia no empirismo, logo depois no conhecimento dos princípios racionais, através das experiências em momentosas pesquisas, ensaiando os gloriosos passos na direção da ciência. Então, a partir do momento que o ser começa a usar a sua linguagem, a verbalizar, porque ela fala, ó, nesse período, ele vai desenvolver as artes, a cultura e o pensamento filosófico, porque aí ele vai questionar a causa de todas as coisas, o porquê de cada acontecimento, né? E aí ele vai também dar ênfase à criatividade, porque como nós somos seres livres, cada um se conduz como quer. E aquele que se expõe e vai e se interessa, ele vai desenvolvendo essa criatividade. Ele vai buscando caminhos que às vezes o outro não buscou. E na permuta vai descobrindo, um descobre uma coisa, outra, olha lá, para descobrir os segredos ocultos da natureza. Então, o progresso vai acontecendo com a contribuição de todos ali. Um descobre uma coisa, outro descobre outra, unem os conceitos, as coisas, né? Aí ela fala, ensaiando os passos com audácia no empirismo. O que é o empirismo? Quando eu estudei filosofia, eu nunca mais me esqueci. A dona ai, como é que esqueci o nome dela agora? Meires Pessotto. Meires Pessotto, isso, a dona Meire falava assim, o que é o conhecimento empírico? É quando você não sabe por quê, mas você sabe que ele funciona. Então, uma mulher que vai estender a roupa, ela sabe que estendeu a roupa, ela vai secar. Se ela deixar dobrada, demora mais, ou não seca. Por quê? Porque maior extensão, maior evaporação é a lei, é a ciência. Mas ela não sabe disso. Pergunta para qualquer mulher que já estendeu roupa se sabia disso. Maior extensão, maior evaporação. Não, ela sabe que ela estendendo seca. Então, isso é o conhecimento empírico. E é o conhecimento que nós tivemos no início. Porque a gente sabia que a coisa acontecia, mas não sabia o porquê, não tinha explicação científica. Então, ela fala aqui, ó, ensaiando passos no empirismo. Então, a gente foi descobrindo pelo fazer, pela ação, por observar os fenômenos e tudo. Logo depois, no conhecimento dos princípios racionais. O que o Kardec fez? Ele viu os fenômenos. Ele não pôde negar, aquilo era verdade. Mas aí ele quis saber a causa. E aí ele observou, analisou, usou a razão, usou o que se sabia, quer dizer, usou os passos da ciência para chegar no seu trabalho. Então ele realizou uma pesquisa. Olha lá, ó. Até no conhecimento dos princípios racionais, quer dizer, aquilo que estava de acordo com a razão, através das experiências e momentosas pesquisas. Então, a pessoa experiencia, por que isso aconteceu? Eu posso repetir isso? São os passos da teoria científica, né? E ensaiando os passos na direção da ciência, para chegar no que nós temos hoje em muitas coisas, né? A explicação lógica do que é uma coisa, por que aquilo ocorre, quer dizer, o que aquilo causa, o que aquilo, que causou aquilo, o que é aquele fato e o que tem de consequências, que são os passos da teoria científica, né? E aí ela está... construiu uma ciência, né? Isso. Então, como ela está falando aqui, ó, o ser humano em sua totalidade,
ela está mostrando isso, que o ser humano veio sendo construído através do princípio inteligente, e agora, usando esses recursos da linguagem, da racionalidade, com a inteligência que ele possui, ele vai chegar na sabedoria que é explicada, né? Na sabedoria que fala assim, eu creio porque eu sei, não eu creio porque eu acho, eu creio porque eu sei. Então, justificando tudo, né? Acho que é isso que ela está querendo dizer aqui. Isso mesmo. A Nilza está doidinha para falar, né, Nilza? Falando sobre a razão, esses dias estava ouvindo uma palestra falando que foi até André Luiz, numa das suas obras, se não me engano, é no Libertação, que a razão, o ser humano adquiriu a razão já há mais de 40 mil anos, né? Que nós somos racionais, que nós já temos capacidade. Então, aí, comentando de coisas que ainda hoje, né, nós fazemos, né, a humanidade faz, que mesmo com todo este tempo, né, de razão, ainda faz coisas que não poderia estar fazendo, né? Então, aí falando sobre essa questão, né, dos princípios racionais, já faz tempo que a gente já tem essa capacidade e não utilizamos devidamente, né? É só para... Isso mesmo, Nilza. Pode continuar, agora é só a vez, viu, Nilza? É, uma vez. Graças a essas conquistas, alterou as paisagens terrenas, modificando as estruturas de algumas partes do planeta, tomando conhecimento dos fenômenos sísmicos e ambientais, atmosféricos e marítimos, podendo prever as ocorrências calamitosas, impossibilitado ainda de as impedir. Então, aqui é o desenvolvimento, né, bem amplo, né, podemos falar, né, de todos os até dos princípios racionais, ou seja, da razão, que consegue perceber tudo isso aqui, até os problemas, as questões da natureza, né, ambientais, mas que ainda, o que está faltando ainda é a possibilidade de impedir esses fenômenos, esses fatos, né, esses problemas que acontecem. Ainda está faltando uma parte ainda para conseguir vencer, né, combater, às vezes, algumas situações que cabe ainda, como fala, conseguir, para perceber ainda esses fenômenos e como dominá-los, né? Eu consigo perceber, é correto. Só que muitas das coisas que acontecem na natureza, pensando agora, lembrando, né, no dia a dia, que muitas coisas que acontecem na natureza está sendo retorno, né, respostas para as ações, né, que o ser humano tem realizado também, né? Até a questão das chuvas escassas, dos problemas assim ambientais, é porque o homem extrapola em muitas questões, né? No uso indevido da própria natureza, né? Lembrando assim também. É verdade, é isso mesmo. Muitas coisas ele não sabe impedir, mas muitas coisas ele sabe que não poderia fazer nós, né, Nilson? E faz mesmo. Isso mesmo. Que envolve outros interesses, né? Interesses egoísticos. Ah, é só isso. Verdade. Agora é a Gleide.
grandes níveis de aquisições foram alcançados no combate às enfermidades, especialmente aquelas de natureza pandêmica, tropicais, infecto-contagiosas, algumas degenerativas, aos transtornos comportamentais e psíquicos, melhorando a longevidade do ser humano com favoráveis condições de vida. Então, isso tudo é graças às conquistas, né, da ciência, né, os passos em direção da ciência. Mas não despreza o conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico vem antes. Então, é na observação, é na experiência que vamos desenvolvendo aí a ciência, né? Aí o resultado, né, da ciência que vai, no progresso, descobrindo, né? É uma coisa mesmo progressiva, né? Da descoberta dos medicamentos, da longevidade. Tudo isso começou onde? Começou até lá no instinto. Lembra, quem assistiu o Dr. Sérgio Lopes falando, a Nara que entrevistou o Dr. Sérgio, né? Eu achei interessante que ele falou, apesar de nós caminharmos para a evolução, cada vez mais na evolução, ainda usamos o instinto. Há necessidade de usar o instinto. Nada desaparece, tudo transforma, tudo evolui. Então, é muito interessante saber essas aquisições. Elas sempre, uma coisa favorece a outra nas descobertas, na evolução. E tudo é aproveitado, por isso que depende da experiência. Mesmo no nosso processo evolutivo, por que nós evoluímos de maneira diferente? Por causa da experiência. São experiências diferentes. Por isso que nós evoluímos de maneira diferente. Senão, todo mundo, criado simples e ignorante, estaríamos hoje no mesmo nível. E não estamos porque é pela experiência, é pela vivência. Experiências, logo depois no conhecimento dos princípios racionais, através das experiências em momentosas pesquisas. Tudo por isso que a gente tem que respeitar cada espírito dentro do seu processo evolutivo. O que está me ajudando a entender muito bem isso é no livro agora da autonomia moral e da espiritualidade racional, explicado pelo Paulo Figueiredo nos seus livros Nem Céu, Nem Inferno, e no livro Autonomia, a história não contada do Espiritismo. Eu estou aprofundando, porque muita gente pensa que são livros polêmicos, que está causando polêmica ou divisões. Não é bem isso. Eu estou entendendo como é um aprofundamento do entendimento dessa autonomia moral de cada um dentro do seu processo evolutivo. Porque como são experiências diferentes, uns chegam na frente, outros demoram, mas todos vão chegar. Interessante é isso. Todos vão chegar. Se a gente respeitar o limite daquele espírito de compreender tudo, ou o que ele conseguiu compreender até agora, nós vamos entendendo muito bem tudo. A reflexão que fazemos disso compreendendo melhor as coisas. E um fato interessante nessa leitura é que no livro eles explicam que a época de Kardec, analisando a época,
por que houve sucesso enorme na Europa, na França, e agora o espiritismo desapareceu na Europa, desapareceu na França, não tem o valor que tem no Brasil. São fatores históricos, porque eles falam que a época foi de espiritualismo racional. E como a igreja ficou, paralisou no dogmático, o que aconteceu? Houve a destruição desse conceito e as pessoas ainda não perceberam o tão profundo é o espiritismo. Porque foi numa época de espiritualismo racional. Muito interessante, eu estou compreendendo melhor o espiritismo agora. Porque como eu vim de outra religião, dogmática, agora que eu estou absorvendo conteúdo kardeciano. Agora, depois de tantos anos. Incrível. Mas essa é uma experiência minha. Agora é a Heidi. Conseguiu penetrar nos quase insondáveis mistérios do macro e do microcosmos, solucionando graves questões que pairavam ameaçadoras sobre a existência humana. Embelezou o planeta através de edificações colossais, drenando pântanos, criando jardins e pomares em terras desérticas, construindo lares e santuários confortáveis, assim como hospitais, escolas e oficinas de trabalho, com excelentes condições de dignidade para os seus funcionários. Aqui eu não entendo muito bem essas coisas de macro e microcosmo, não sei o que viria, mas talvez as coisas do universo, não é? Cosmo é o universo, é isso? É isso, é. Então, aí, além de ter ido para fora do planeta, também embelezou, fazendo as coisas e dando dignidade às pessoas. Aqui eles falam seus funcionários, né, das empresas, oficinas de trabalho, mas eu acho que coloca aqui que eles começam a pensar também um pouco na dignidade humana, porque eu acho que era muito, muito animalesco, muito... as pessoas tinham que fazer, trabalhar, são as coisas do instinto, né? E eles começam, então, a fazer as coisas belas, a trabalhar as terras desérticas e fazendo conforto, fazendo com que as pessoas tenham uma melhor vida. Como aqui em cima fala, a longevidade do ser humano com favoráveis condições de vida. Então, cada vez mais ele vai aprimorando a parte, junto com a tecnologia, aprimorando o seu conforto material, principalmente, né? Porque aqui fala muito do conforto material ainda, né? Se alguém puder ajudar, eu... Muito bem, Aide. Você está estreando muito bem, viu, Aide? Você não Então, só para, assim, como ela falou, o macrocosmo é tudo que é grandioso. Por exemplo, as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas constituem o macrocosmo, quer dizer, o que existe no universo de forma grandiosa. E o microcosmo, então, tem coisas que nós, seres humanos, com a nossa visão limitada, não enxergamos. Nós vemos as estrelas, mas para a gente ver um outro planeta, a gente precisa do microscópio, como é que chama? Do telescópio, quer dizer, vai ampliar a nossa visão. Agora, o microcosmo é a constituição do universo das coisas pequenas, mínimas, né? Então, quando se descobriu que existiam coisas que nós não víamos, criou-se o microscópio. Aí eu não estou vendo, mas se eu puser o microscópio aqui na minha mão, eu vou ver bactérias andando, eu vou ver coisas, e assim eles fizeram nas plantas, nos vegetais,
Então, o que ela está falando aqui é isso que você falou mesmo, né? Que o homem deu esse passo, ele conseguiu penetrar nos mistérios, coisas que ele não via, não tinha condição de analisar, desde o macro ao microcosmo, né? São as coisas grandes e pequenas do universo. Ela vai mostrando mesmo as conquistas do homem, né? Que são inúmeras, né? A astronomia fala, Antônio. Do macrocosmo e a física quântica do microcósmico. Por que eles descobrem lá o vírus, o corona, até bonitinho, né? Quando eles mostram o desenho. Eles só conseguem ver por causa do microscópio. E a Nara, se olhar na mão dela, ela não vai lá ver o vírus. Mas como ela está lavando direitinho, passando gel, então não está tendo problema. Não é, Nara? Então, vamos lá, gente. Graças à tecnologia, que também descobriu e aprimorou, produziu veículos que transitam em altas velocidades, cortando estradas terrestres e espaciais, oceânicas e submarinas, favorecendo a comunicação por intermédio de instrumentos de alta e eficiente precisão, que favorecem o conforto e dão alegria, proporcionando espetáculos de arte e de ciência ao alcance de milhões de indivíduos. Gente, olha como que o homem caminhou aí também, né? Na época de Jesus, por exemplo, que jeito que eles iam para cá e para lá? A pezinho, né? Agora, você entra aí num avião supersônico, no instantinho você tá para cá, para lá. Chinelo. De chinelo, né, Tony? De sandália. Na sandália. Por isso que eles tinham que chegar na casa dos outros e lavar os pés. Agora, olha como que o homem foi criando, né? Os carros são velozes, enfim, os aviões, os foguetes, aí melhoram as estradas para os carros poderem transitar melhor, e vai por aí afora, né? Então, são as conquistas do homem, proporcionando condições de uma vida com mais conforto. No campo material, né? No campo material, é disso que ela está dizendo, né? Agora é a Ideli. Eu. Espera só um minutinho, a Nilza eu acho que quer falar. Então, falando sobre a questão do transporte, eu não sei onde que também que a gente ouviu que o ser humano, a gente já poderia estar transitando, né, assim, transportando de uma forma mais rápida. Eu não sei como se imagina, seria alguma que seria próximo à Terra pela energização assim e movimentar mais rápido. Mas o nosso atraso ainda, né, de certa forma, assim, até no sentido moral, espiritual mesmo, dificultou ainda, não conseguimos desenvolver isso. Não sei onde que eu ouvi falando a questão do transporte, né? Assim, lembrei disso. Locomoção, você está dizendo? Na nossa locomoção, aqui na Terra? Por exemplo, se eu preciso pegar branca, eu poderia ir muito mais rápido que ir de carro. Sabe? Mas calma, né, filha? Transporte mais chegar lá. Na terra, mas no ar, sabe? Pela energia. Volitando. Não, mas não seria bem volitando. Mas eu acho que por enquanto não, né? Do meio de transporte. Um dia eu vi na internet, não sei se o pessoal lá na China mesmo, no Japão, que um casal entra assim e eles vão rápido para um lugar a outro. Assim, no trem bala, né? Seria. Mas aí ele precisa de ele tem tipo um trilho, ele precisa de um trilho específico? Igual Não precisa. Não precisa do quê, Nilson? Eu não ouvi, desculpe. De um trilho, tipo um trilho, um lugar próprio para ele passar. Precisa, não precisa? Não, eu não ouvi nada disso que você está falando nunca, Nilson. Palavra de honra. Não, precisa. Não.
O trem-bala que você está falando? Ah, o trem-bala, sim. Ele tem um trilho, não tem? O trem precisa, mas para andar sem, Nilza, vai demorar demais, bem. Nós ainda não conseguimos, não. Acho que não, não, isso aí vai longe. Nossa, que pena. A gente se arrasta, Nilza, fica mais velho, nem levanta o pé direito. Pois é. Mas vai chegar nesse momento. Vai, eu acho que sim, mas não é agora, não. Vai demorar então, vamos lá, prima. Pode ir. Antes de eu ler, gostaria de comentar um pouquinho sobre isso que a Nilza está falando, e tem a ver aqui com a lição também. O Antônio Carlos já deu uma entrada aí, né? Tudo que vai na evolução do ser humano, principalmente com relação às questões materiais, existem muitos interesses, né? E alguns travam a evolução, geralmente interesses econômicos, de poder, né? Então o ser humano, daqui para frente, Joana de Ângeles vai focar justamente isso, que houve muita evolução material. Então o homem constrói, ele modifica a paisagem, ele faz pontes, ele faz, mas o interior dele ainda está muito atrasado. Então, nessas questões, assim, de transporte, de evolução, de tudo, existe muito interesse político, muito interesse de poder, do ego, né, gente? É do ego, das personalidades. Então, é isso que a gente vê. O que atrasa o homem poderia estar muito mais evoluído, se ele atendesse a essas questões interiores do espírito, né? Até para ele modificar a matéria também. Não é isso? Eu acho que é isso mesmo. É por aí. Não é, Tônio? Ele tocou nesse ponto aí, é chave mesmo. Nossa, às vezes a pessoa segura uma descoberta porque ela quer ganhar mais ali, é o interesse financeiro, mesmo o Estado, é complicado, hein? Aqui ela elogiou o progresso material do homem, né? Agora o homem vai levar umas lambadas aqui. Vai. Nesse parágrafo aqui já começa, né? Do homem primitivo ao moderno, há um tremendo pego assinalado por incontáveis realizações e sacrifícios que mais o dignificam, impulsionando-o ao avanço contínuo na direção do infinito. Continua mais esse parágrafo? Em face da sua natureza fragmentada, a agressividade ainda não pôde ser controlada, mesmo depois dos valiosos recursos da educação e da instrução, do conhecimento e da lógica, da identificação de todos os recursos que tornam a vida feliz e aprazível, ou a desqualificam na ordem da evolução. Então, aí ela realmente vai começar a introduzir aí essa questão da nossa evolução dos sentimentos, nosso aprimoramento espiritual, né? Ego aí significa abismo, né? Quer dizer, é um grande abismo. O que, amor? A palavra ego significa abismo. Ela quis dizer assim, há um abismo entre o homem primitivo e o moderno, né? Então, há um tremendo... Por quê? Ele deu um grande salto, mas ainda tem muita coisa a ser feita, não é nesse sentido? Olha lá, ó, do homem primitivo há um tremendo pego. Quer dizer, ele descobriu tanta coisa, ele evoluiu tanto, sabe, conhecer o cosmo, o macrocosmo, microcosmo, a temperatura, os fenômenos sísmicos, tal. Mas, por sua natureza fragmentada, a agressividade não pode ser controlada. É aquilo que o Divaldo fala. Ele conhece de fora e não se conhece, né? Fala, Tony. Eu vou olhar no dicionário essa palavra. Pego. A Laura já olhou. Eu sou espertinha, eu já olhei antes. É isso mesmo, mas nós vamos chegar lá, viu? Mas
Mas tem que ser outra caminhada, né, Nilza? É outra caminhada agora. Ela está falando aí, Marlene, assim, que mesmo com educação, com instrução, com o conhecimento tal, a pessoa ainda não usa todos os recursos que poderia tornar a vida dela feliz. E, às vezes, ela ainda se desqualifica. Somos nós, né? Nós, assim, a gente sabe e, de repente, dá uma bruta cabeçada ali, faz uma coisa errada, fala uma coisa inconveniente, toma uma atitude, talvez, assim, que a gente pode se arrepender depois, né? Por quê? Ela fala, o que será? Essa natureza fragmentada é que nós não adquirimos tudo, não é não? Não sei. Natureza fragmentada, fala aí, Deli. Mais para frente, aí ela vai falar sobre esclarecer, né, a natureza fragmentada, né? A fixação no corpo em detrimento do espírito, é esse fragmento, né, entre matéria e espírito aí, né? Essa evolução entre o associada. Entre o ego e o self. Isso mesmo, que é o monte do capítulo, né? A separação, depois que a gente terminar essa parte aí, ela vai falar, né? Do ego e do self. Esse que é o fragmento. É interessante, né, que ela fala aí que a gente, mesmo estudando e sabendo, nós não conseguimos dominar a nossa agressividade. Que é o que a Nara falou, de repente solta uma bomba. Vira uma bomba ambulante. Ah lá, o próximo item é a estrutura bipolar do ser humano. De vez em quando a gente é bipolar, né? Eu bastante. É o ego e o self, bipolar.